Certo, vamos mergulhar direto nessa nossa análise de hoje e olha, já vou avisando que a gente vai desconstruir algumas suposições bem modernas. Hoje nós vamos olhar para as origens do Islã, não só como o nascimento de uma religião, mas sim como uma verdadeira e arrebatadora revolução social. A gente vai entender como, de fato, uma sociedade inteira acabou se transformando no meio do deserto. E para definir o tom da nossa conversa logo de cara, o trabalho do antropólogo Clifford Geertz dá para a gente uma lente que é absolutamente crucial. Ele meio que nos convida a deixar de lado aqueles velhos estereótipos cristãos medievais, sabe? E nos incentiva a observar o Islã a partir das suas diversidades culturais. Assim, a gente consegue ver a coisa toda como um fenômeno social extremamente rico e multifacetado. Então, o roteiro da nossa análise de hoje vai cobrir o seguinte. Primeiro, o Islã como estrutura social, seguido por encruzilhada de impérios e o fim da fragmentação tribal. Depois a gente fala sobre jihad e dar ao Islã, passa pelas raízes do monoteísmo islâmico e fecha comparando o Islã com a igreja medieval. Vamos lá. Entrando na nossa primeira parte, seção 1, o Islã como estrutura social. Pensa só numa mudança drástica de paradigma. Antes, a gente tinha uma vida cotidiana bem caótica na região, marcada por uma guerra constante, quase debilitante, entre tribos, além daquele politeísmo ali ao redor da Caaba, e tudo isso acabou sendo substituído por uma tecnologia social totalmente nova. O objetivo principal passou a ser a unidade intertribal e a paz, tudo guiado pela submissão a uma única divindade. É uma virada em tanto, não é? O que nos leva ao nosso próximo ponto, seção 2, encruzilhada de impérios. Historicamente, existe uma tendência de a gente imaginar a região pré-islâmica simplesmente como um deserto isolado no meio do nada. Mas a verdade é que a Península Arábica era uma efervescente encruzilhada cultural e comercial, espremida exatamente entre duas superpotências massivas e superinfluentes na época, lá por volta do ano 610. O grande ponto aqui, o que realmente importa, é que as tribos árabes estavam ativamente absorvendo grandes ideias políticas e religiosas dos seus vizinhos. Do Império Persa-Sassânida, eles pegaram a ideia de subordinação divina do zoroastrismo e aquelas visões de mundo baseadas em dualidade, do maniqueísmo. Já do lado do Império Bizantino, rolou o contato com o cristianismo monofisista através de monges, sem falar nos ideais da teocracia imperial. Ou seja, era um caldeirão de ideias fervilhando na mente árabe. Avançando um pouco mais, seção 3, o fim da fragmentação tribal. Bom, Maomé entendia profundamente os códigos tribais árabes e, olha, ele conseguiu adaptar isso de um jeito magistral. Ele rompeu aquele padrão antigo e exaustivo de guerras intertribais, baniu os rituais de sangue envolvendo pessoas e animais e ainda introduziu novas regras para caridade, dieta e oração no dia a dia. Mas a verdadeira sacada de gênio foi redefinir a própria essência, o ethos, daquele povo. Eles saíram de uma cultura focada na bravura bélica para focar na ideia de asloma. Essa palavra é a raiz de muçulmano e significa basicamente a submissão voluntária e disciplinada à vontade de Deus. Agora a gente vai entrar nos termos-chave. Seção 4, jihad e dar ao Islã. Então, o primeiro conceito super importante que a gente precisa resgatar é a Basicamente, a foi a nova cola social da Arábia. Pensa numa unidade intertribal que nunca tinha acontecido antes. Fazer parte dessa congregação libertava os membros daquele fardo sufocante das guerras constantes entre os clãs. Isso acabou substituindo aquelas antigas lealdades de sangue e família por uma comunidade enorme, unida pela mesmíssima prática social e espiritual. Agora a gente chega num dos termos mais mal compreendidos hoje em dia e que precisa muito ser resgatado para o seu contexto medieval original no Alcorão. A jihad definitivamente não era um sinônimo de guerra santa para destruir oponentes. Muito pelo contrário. Na verdade, era um esforço espiritual e social coletivo. Fazia parte da jihad acatar rigorosamente as regras de caridade e oração e socialmente lutar para controlar hábitos indesejados entre os seguidores, como aquela velha prática de pilhagem intertribal. Então era muito mais uma luta coletiva pela disciplina interna. E o terceiro conceito é dar ao Islã, que se traduz como a casa do Islã. E essa foi, de fato, a realização geopolítica dessa nova sociedade. Ela funcionava como um guarda-chuva bem amplo. Olha que interessante, diferente da que era restrita aos muçulmanos praticantes, a Dar ao Islã era territorial e, acredite ou não, bastante inclusiva. Ela abrigava politicamente outros grupos que viviam por lá, como cristãos e judeus, todos sobre essa mesma esfera de domínio político. Vamos agora para a seção 5, Raízes do monoteísmo islâmico. Bom, para ancorar essa congregação toda de forma firme,
Maomé adaptou os fundamentos do monoteísmo hebraico, mas ele traçou um caminho bem próprio. Ele estabeleceu Abraão como o ancestral comum e o fundador do Santuário de Meca. Com isso, o Islã se situou dentro de tradições que já eram superestabelecidas, mas ainda assim formando a própria identidade, sabe? Por exemplo, eles romperam com alguns dogmas, rejeitando a exclusividade de que só judeus e cristãos entram no paraíso. Além disso, instituíram a Qibla, que basicamente mudou a direção da oração diária apontando lá para Meca, um verdadeiro divisor de águas. E isso fica muito claro nos textos sagrados. Eles demonstram uma rejeição absolutamente contundente a um dogma que é central no cristianismo, a Trindade. Presta atenção, o Islã não negava Jesus de forma alguma. Pelo contrário, Jesus é referenciado com maior respeito, visto como um mensageiro profético da mesma magnitude de Moisés e Abraão. A questão aqui era a rejeição total da ideia de que Deus pudesse ser dividido ou que pudesse ter um filho. Esse monoteísmo extremamente único e rígido serviu como a fronteira teológica inegociável dessa nova sociedade. O que nos leva perfeitamente à nossa última parte. Seção 6. Islã versus Igreja Medieval. Se a gente for comparar as duas grandes forças, existe um contraste organizacional brutal na época. De um lado, a gente tem a Dar al-Islam, uma congregação de base essencialmente social, focada mesmo na vida em comunidade, não existia uma hierarquia institucional rigorosa ou a necessidade de um clero mediador para fazer parte. Do outro lado, lá no Ocidente, você tinha a Ecclesia Catholique, a igreja medieval. Ela era altamente institucional, estritamente hierárquica e totalmente definida pela filiação sacerdotal. Ou seja, eram abordagens radicalmente distintas. E assim a gente chega ao fim dessa nossa análise. Mas eu quero deixar um pensamento no ar, um verdadeiro suspense histórico. Imagina o seguinte cenário. Aquelas tribos da Arábia que antes viviam fragmentadas e brigando entre si, agora formam uma máquina geopolítica unificada, pacificada internamente e altamente motivada. Com essa força sem precedente, como é que isso não iria alterar o destino do mundo mediterrâneo? Era inevitável que essas duas visões de mundo gigantescas batessem de frente. E esse choque monumental de potências viria a culminar em embates épicos, tipo a famosa Batalha de Poitiers, exatamente um século depois. É absolutamente incrível refletir sobre como uma poderosa reorganização social acabou mudando para sempre a face da Terra, não é mesmo? Pensem nisso. E até a próxima. Certo, vamos...